A paz do Senhor, meus amores! A tia tá com muita saudade de vocês. E hoje eu resolvi fazer um vídeo que eu vou falar de um rapazinho bem legal. A tia gosta muito da história desse jovem rapaz. Observa aqui, ó, que ele era bem pequenininho e ele foi ungido para ser o rei de Israel. De quem eu estou falando? Isso mesmo, do jovem Davi. A tia gosta muito da história de Davi. Sendo que a história de Davi é uma história bem longa, bem comprida, né? Mas a tia vai contar hoje só um pedacinho, só o início da história, quando tudo começou, tá? Então vocês vão pegar a Bíblia, que é a nossa palavra de Deus, e vão colocar lá em 1 Samuel, versículo 16, tá? E vamos fazer a leitura. Mas antes de fazer a leitura, a tia quer deixar um versículo para memorizar, um versículo para ficar guardadinho aí no coração de vocês, que também se encontra em 1 Samuel 16, 7, que diz assim, ó: O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse é o nosso versículo para ficar guardadinho aí no coração de vocês, tá? E antes da nossa leitura, a tia quer orar junto com vocês. Vamos fechar os olhinhos? Vamos falar com Deus? Então vamos lá. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer pela oportunidade de estar na Tua presença, de poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Que a Sua palavra fique guardadinha em nossos corações como uma boa semente. Unge, ó Pai, os nossos lábios, nos dê sabedoria, para que possamos falar e ouvir a Tua palavra, ó Pai. Fala conosco como Tu queres. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou apresentar, ó, Davi, ó, o pequeno Davi, e Samuel. Lembra de Samuel? Samuel foi escolhido para ser um profeta, o profeta de Israel. Isso mesmo. Então esse daqui, ó, é Samuel. Deus disse assim para Samuel: até quando vai ter pena de Saul? Saul, naquela época, era o rei de Israel. Foi o primeiro rei de Israel, Saul. Sendo que Saul estava fazendo algumas coisas que não estava agradando o coração de Deus. Saul estava sendo desobediente, sendo teimoso, não estava agradando mais o coração de Deus. Então o que Deus fez? Deus queria tirar Saul do trono. Deus disse assim, ó: Saul está desobediente, está sendo teimoso, então eu vou tirar Saul. Saul não pode mais governar Israel. Então Deus escolheu um jovem, um pequeno jovem, chamado Davi. Então Deus disse o quê? Saul não será mais rei de Israel. Vou escolher um outro jovem obediente, temente, que vai me ouvir e seguir os meus conselhos. Então Deus falou com o profeta Samuel. Samuel, Samuel, enche um chifre com azeite e leve até Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser o rei. Então Deus já tinha escolhido. Deus não ia escolher Davi. Deus já tinha escolhido Davi para ser o novo rei de Israel. Então Samuel, que é um homem, um profeta obediente, né? Fez tudo o que Deus mandou. E Deus ainda falou assim para ele: leva um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé
para o sacrifício. E depois você ungirá como rei aquele que eu indicar. Então Deus deu todo o conselho para Samuel. Para Samuel fazer tudo do jeitinho que ele disse, hein? Pega um chifre, enche o chifre de azeite, de óleo, vá até Belém, na casa do homem chamado Jessé. Jessé tinha muitos filhos e Deus já tinha escolhido o novo rei de Israel. E assim fez Samuel. Samuel foi, pegou lá o chifre, encheu de azeite e foi até Belém, na casa de Jessé. Chegando na casa de Jessé, Samuel pediu, né? Falou que foi até lá para fazer um sacrifício, levou o bezerro e pediu para Jessé chamar todos os seus filhos. Queria conhecer os filhos de Jessé, né? Então lá foi os filhos de Jessé. Imagina um desfile de homens. E isso, aconteceu esse desfile. Todos os filhos de Jessé se apresentou até Samuel, né? Desfilou lá até Samuel. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu Eliabe, um dos filhos mais velhos de Jessé, chamado Eliabe. Eliabe, imagine um homem forte, um homem alto, desse jeito que era Eliabe. Eliabe era um homem muito forte, muito alto, com porte físico, de rei, né? Forte, alto, aquelas pessoas que sabem comandar lá o exército. Aí que Samuel pensou? Já escolhi, já tá certo. Este homem certamente é aquele que o Senhor escolheu. Olha, Samuel olhou para a aparência de Eliabe. Mas o que o Senhor disse? O que o Senhor disse a Samuel? Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu outro filho, Abinadab, o outro filho. E o que Deus falou também? Este também não foi escolhido. Então Jessé foi chamando todos os seus filhos, e todos os filhos de Jessé foi passando de frente, né? Foi desfilando, foi passando, foi se apresentando a Samuel. E todas as vezes Samuel olhava e até pensava, pronto, é esse. Agora é esse, já está acabando. Já, olha, foi Eliabe, foi Abinadab. E nada, nenhum desses homens, nenhum desses jovens fortes, altos, sendo que Deus disse para Samuel? Que ele não olha a aparência, né? Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. E aí foi passando todos os jovens fortes, altos. E aí, no final daquele desfile de homens, Samuel falou assim, Jessé, só esses? Acabou os seus filhos? Tem certeza? Então Jessé apresentou, né, a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse, o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé lembrou de quem? De Davi. Tenho mais um, o caçula. Mas ele está fora, tá lá tomando conta das ovelhas. Então Samuel falou assim, chame-o, quero conhecer. Aí foi lá Jessé chamar o filho, mandou chamar
o pequeno Davi, que estava lá despreocupado cuidando das ovelhas. Davi estava lá, quietinho, cuidando das ovelhas. Quando Samuel olhou para Davi, olhou para os seus irmãos, fortes e altos, né, seus irmãos, olhou para o pequeno Davi. Quando Davi chegou, Samuel percebeu que Davi era um jovem saudável, né? Pequeno, jovem, mas saudável. E talvez tenha compreendido porque Deus falou para ele não se preocupar com a aparência e nem com a altura. Deus já tinha escolhido Davi. Deus já tinha escolhido o pequeno Davi. O Senhor disse a Samuel: é este mesmo. Derrame o óleo em sua cabeça, Samuel. Então Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu a cabeça do pequeno Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou, né, a vida de Davi daquele dia em diante. Então o Espírito de Deus permaneceu na vida de Davi a partir daquele dia que ele foi ungido. E aí vocês se perguntam, então Davi já era rei. Deus já tinha escolhido Davi, não é verdade? Davi era o futuro rei de Israel. Sendo que o que Davi fez dali por diante? Davi voltou a cuidar das ovelhas. Isso mesmo. Davi já tinha sido consagrado como rei de Israel. Já tinha sido escolhido. Sendo que Davi voltou a cuidar das ovelhas. Davi estava sendo preparado. Repita com a tia. Davi estava sendo preparado para ser o rei de Israel. Davi foi ungido bem jovem, mas ele só assumiu o reinado quando ele tinha lá por volta dos 30 anos de idade. Então ele demorou aproximadamente uns 15, 18 anos para ser o rei, né? Para assumir o seu reinado em Israel. Nesse período, o pequeno Davi, ele foi aprendendo a ser rei. Aí vocês se perguntam, Davi já tinha sido escolhido, bem pequenininho, mas Deus tinha escolhido Davi, né? É a maneira da gente pensar. Mesmo sendo pequenininho, aí vocês podem falar assim, tia, mas eu não sei fazer isso, tia, eu não sei orar, tia, eu não sei louvar. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus escolheu vocês para fazer a diferença, como Deus escolheu Davi. Então, vocês têm um propósito de Deus na vida de vocês. E mesmo que vocês sejam jovens, que vocês não compreendam, mas Deus está preparando vocês para ser, quem sabe, o futuro rei de Israel. Não é verdade? Como Davi, Deus está preparando cada um de vocês para uma grande obra, uma grandiosa obra, né? Então, Davi estava sendo preparado. E Davi nos ensina algumas coisinhas, né? Mesmo pequeno, Deus escolheu Davi, né? Então, não importa a idade, não importa se é jovem, se é criança, se é jovem, se é adulto, se é ancião. Quando Deus escolhe, não importa a idade. Deus escolheu Davi e estava preparando Davi. Que coisa linda, né? Mesmo jovem, mesmo pequeno, Deus estava preparando o pequeno Davi. E isso acontece com nós também, né? Conosco. Deus nos prepara, né? Então, Deus mandou Samuel ungir Davi. E Davi estava sendo preparado. Outra coisa que aprendemos também com Davi,
aprendemos a ter paciência. Mesmo sabendo que ele seria o futuro rei de Israel, Davi esperou o momento certo. E nesse momento que Davi estava esperando, né, para assumir o reinado, Davi foi aprendendo. Aprendeu a ser paciente, né? Que ele tinha que esperar. Mesmo que Saul estava fazendo tudo errado, Davi, ele aprendeu o quê? A ser obediente. Porque ele foi pro palácio e foi servo. Ele teve que servir Saul. Ele já era ungido para ser rei, mas ainda assim ele teve que servir Saul. E ali ele foi aprendendo. Deus estava ensinando. Nesse período, nesse momento, Deus estava ensinando Davi para se tornar um grande rei, né? Um grande rei de Israel. Então, vamos aprender algumas coisinhas com Davi. Primeira coisa, não importa a idade, não importa o tamanho, né? Não importa a aparência, porque Deus não olha para a nossa aparência física, Deus olha para o nosso coração. Então, quando Deus escolhe, Deus capacita, né? Quando Deus unge a vida da pessoa, Deus vai capacitando a pessoa. E outra também que devemos aprender com Davi é esperar. Deus com certeza já te escolheu para uma grande obra e Deus está te preparando para essa grande obra. Então vamos aprender a esperar. Lembra que a tia sempre fala que o relógio do céu é diferente do relógio da terra? Que o momento de Deus é diferente do nosso momento? Que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo? Então vamos aprender a esperar o momento certo, o momento que Deus tem preparado para nossas vidas, né? Vamos aprender a esperar em Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. E enquanto vamos esperando, Deus vai nos preparando, como fez com Davi. Davi estava sendo preparado para se tornar o rei, né? Então vamos ficar com essa palavra de Deus nessa manhã para os nossos corações. Vamos aprender a esperar, a confiar e saber que quando Deus escolhe, Deus capacita. Então, se você é jovem, se você é criança, jovem, adolescente, ancião, se Deus te escolheu, Deus vai te capacitar, vai te fortalecer e você vai conseguir cumprir a grande obra que Deus tem para a sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela sua palavra? Vamos? Pai amado, Pai querido, nesta manhã queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por ter nos escolhido, nos separado para a grande obra. Nos prepara, Senhor, nos ensina a ser paciente, a confiar em Ti, a esperar o Teu tempo, Senhor. Nos fortalece, nos capacita, nos oriente, nos guia, Senhor, com as Tuas fortes mãos. Queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor em nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Reconhecemos a nossa total dependência de Ti. É o que nós Te pedimos, Senhor, e já Te agradecemos nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com essa palavra. Medite nessa palavra. Fica com o nosso versículo, né, que se encontra em 1 Samuel 16:7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus está